Olá, meu nome é Flávio Nunes Ramos e esse é mais um episódio do podcast do Ecoevolução sobre ciências e educação. Esse é um projeto do Ecofrag, que é o Laboratório de Ecologia de Fragmentos Florestais da Unifal, da Universidade Federal de Alfenas. E hoje eu vou entrevistar Wesley Rodrigues Silva, que é biólogo, professor da Unicamp e que trabalha com interação animal-planta. Então, primeiro eu queria agradecer o Wesley por ter aceito o convite para participar desse episódio. E aí, Wesley, queria que você começasse falando, que você falasse um pouquinho o que você trabalha, o que o laboratório de vocês estudam. Bom dia, Flávio. Antes de mais nada, eu queria agradecer então a oportunidade de estar podendo contribuir, colaborar para esse projeto através desse programa aí de entrevistas que você está organizando. Bom, o meu laboratório, o nome já é autoexplicativo. Chama-se Laboratório de Interações Vertebrados-Plantas. Então, dentro da área de pesquisa, da linha de pesquisa de interações animal-planta, existe um conjunto de interações que nós chamamos de mutualísticas. São as interações em que ambos os agentes, no caso o animal e a planta, se beneficiam. Dentro desse conjunto de interações mutualísticas, as mais bem conhecidas e exploradas são a polinização e a dispersão de sementes. O meu laboratório procura estudar as interações que vertebrados frugívoros têm com as plantas que produzem frutos. Então, o foco das nossas pesquisas é a dispersão de sementes por vertebrados. Ao mesmo tempo que eles retiram alimento dos frutos, eles contribuem com o ciclo de vida das plantas, dispersando as sementes. Então, em linhas gerais, seria essa a linha de pesquisa, mas dentro disso existem várias nuances, várias especializações diferentes, várias perspectivas e abordagens diferentes que nós também procuramos cobrir. Acho que seria legal talvez para o pessoal entender, contar alguma pesquisa interessante, alguma pesquisa que você acha que seja didática para o pessoal entender uma coisa mais específica, assim? Nós já vários alunos de mestrado e doutorado já passaram pelo nosso laboratório. Surpreendentemente, um dos trabalhos mais interessantes que foram feitos ali e que rendeu uma tese de doutorado que foi defendida há poucos meses, surpreendentemente não foi com vertebrados, foi com insetos. Que legal. Eu recebi uma proposta de uma aluna minha, de doutorado, que queria trabalhar com interações animal-planta, mas o foco dela, o interesse principal, eram os insetos que parasitavam, vamos dizer assim, a polpa dos frutos que eram comidos por vertebrados. Então ela foi, na verdade, um passo além desse processo de interação vertebrado-planta e procurou investigar de que maneira a presença de insetos que comem a polpa ou a semente dos frutos pode trazer algum efeito na procura e no interesse daqueles vertebrados que vão legitimamente dispersar sementes. Então foi curioso, porque durante vários anos o nosso foco foi vertebrados que comem e dispersam sementes de frutos e angiospermas. E de repente tinha alguém trabalhando com os insetos associados aos mesmos frutos que são comidos por esses vertebrados. E a tese dela, o trabalho foi muito interessante, a gente contou com a ajuda de outros pesquisadores, inclusive do exterior. Agora estamos publicando os resultados, mas legal. Foi uma pesquisa muito bonita e para mim, assim, surpreendente, porque os insetos entraram como um ator secundário, mas acabaram revelando surpresas muito interessantes nesse complexo que envolve vertebrado, plantas e agora também insetos. E o que era? Era uma figueira? Não, Eram frutos de uma família de plantas a qual pertence a goiaba. Plantas da família Myrtaceae. E ela estudou várias espécies de Myrtaceae lá na Ilha do Cardoso, uma área de Mata Atlântica e Restinga, e mais especificamente um araçá que é comum no litoral. E ela viu que alguns insetos, inclusive, podem, se por um lado eles podem tornar o fruto pouco interessante, pouco atrativo para os vertebrados, por outro lado,
esses insetos, ao se alimentarem da polpa e rasparem as sementes, podem contribuir para uma germinação mais eficiente das sementes. Como se fosse uma balança, a gente não sabe até que ponto um tipo de interação pode beneficiar os agentes ou pode prejudicar. Então, quando a gente olha para os vertebrados, claramente é uma situação de benefício mútuo. Mas quando a gente considera os insetos, a gente não pode, a princípio, rotulá-los de esses bichos estão atrapalhando a interação. Mas a gente tem que examinar, porque cada caso é um caso. Há situações em que visivelmente eles podem prejudicar, mas em outros que eles podem, inclusive, estar beneficiando. Mas eles poderiam prejudicar, porque a hipótese seria igual a gente, né? A gente vê uma goiaba bichada, a gente não vai comer. Seria isso? Eles alteram o formato, eles alteram a cor, o tamanho, às vezes podem alterar também o número de sementes. Então, a tese dela apenas levantou algumas dessas questões. Tem muita coisa ainda por fazer, por ser investigada. Mas, em alguns casos, a ação desses insetos pode tornar as sementes mais facilmente germináveis. Então, se elas forem comidas por um vertebrado e já tiverem sido pré-tratadas, né, por um inseto, isso pode aumentar ainda mais a chance de germinação. Então, o trabalho dela abriu várias portas de pesquisa que eu espero que ela dê continuidade. Mas o passarinho, uma curiosidade agora, são aves que não dispersam, não? Essas mitáceas, elas podem ser dispersas tanto por aves, como por primatas, como por morcegos. É um grupo de plantas que tem frutos carnosos e que tem vários dispersores. Algumas mitáceas parecem apresentar uma síndrome mais voltada para aves, enquanto que outras são mais voltadas para morcegos ou primatas. Então, é um grupo que se especializou na dispersão de vários agentes aqui nas regiões tropicais. Porque, a princípio, eu pensei assim, pra a gente, quando vai comer goiaba bichada, a gente não quer porque tem nojinho da larva. Mas um passarinho, um morcego, teria mais proteína, inclusive, não só a polpa, mas também para dizer que talvez ela altere o gosto, né? E aí ele não gosta... Né? Talvez possa alterar o gosto, mas o trabalho dela mostrou que algumas alterações de cor, inclusive, não são tão perceptíveis a nós. Então, é muito provável que os dispersores legítimos possam perceber alterações na cor, no formato, que são causadas pela infestação desses insetos. Então, a reação, o que nós não estudamos numa situação de cativeiro, fazer experimentos controlados para ver o grau de aceitação que esses dispersores vertebrados têm por frutos sem insetos e com insetos. O que nós vimos foram o efeito que isso traz nos frutos. Então, a nossa hipótese é que se os frutos mudam dessa maneira, isso pode interferir na seleção de frutos que os frugívoros vertebrados podem fazer. Mas isso é coisa que ainda está para frente. Eu pensei que tivesse medido que esses frutos tinham sido menos dispersos, não? Infelizmente, ela teve que, uma hora, dar um final da tese, porque cada hora aparecia uma coisa nova. Eu falei, você não vai terminar nunca esse trabalho. Então, vamos parar por aqui e depois a gente continua numa próxima etapa. Legal. Porque pode até ser que eles estejam beneficiando no sentido de eles atraem mais ainda, porque se altera a cor e eles conseguem reconhecer que além da polpa eles vão comer proteína, pode ser que... Isso acontece com algumas outras aves. Eu tive uma aluna que fez um mestrado com frutos de uma palmeira lá do Pantanal, bacuri, que é muito comida por araras azuis. E o trabalho dela também precisava ter continuidade e infelizmente não teve. Mas parece que araras azuis utilizam algumas pistas deixadas no fruto, né, no coquinho, pela entrada da larva e parecem preferir mais esses frutos que estão, vamos dizer, bichados. Nesse caso, né, ela tem interesse, a arara azul ela não vai dispersar a semente. Geralmente ela mata a semente porque consome o embrião, ela digere o embrião. Não é predadora, né? Mas o fato de ter uma semente com uma oferta suplementar de proteína pode tornar o fruto mais atrativo. E aí a pista deixada pelo inseto pode tornar aquele fruto mais atraente. Então, essa área, né, essa linha de pesquisa que procura investigar de que maneira, né, vertebrados interagem com frutos, seja no nível da predação, seja no nível da dispersão de sementes,
é muito interessante, é muito intrigante às vezes. Tem processos que nós ainda não os escrevemos, e com certeza é um universo que para os nossos olhos, para os nossos sentidos, é muito limitado. Então o que a gente tem visto é que existe todo um universo químico, né, estímulos olfativos, visuais, que estão em jogo na seleção de frutos por frugívoros. E algumas pesquisas recentes têm nos ajudado a desvendar um pouco esses mistérios. Legal. E uma outra pesquisa, você falou dessa pesquisa recente, né, que foi uma surpresa, né, da influência dos insetos que você ainda não tinha estudado, né, a influência dos insetos na dispersão. E um outro tipo de pesquisa intrigante para o pessoal entender o que você acha interessante ou didática de apresentar. Olha, na minha opinião pessoal, a pesquisa mais entusiasmante que eu participei não trata exatamente com interação animal-planta, né? Mas é uma pesquisa já muito antiga, eu fiz isso na década de 80, mas ela tem todos os elementos daquilo que a gente considera uma pesquisa científica, né? Não que todas as pesquisas científicas tenham que ter esses elementos no seu bojo, mas aquilo me incentivou e me entusiasmou muito exatamente por ter alguns desses ingredientes que às vezes a gente vê em filmes, a gente lê em livros, né? Mas foi um estudo em que eu e mais um aluno, colaborador, que mais tarde veio a ser meu aluno de mestrado, nós fizemos com o canto de um beija-flor. É um beija-flor extremamente comum, eles chamam de tesourão, né? Petomena macrura, tem praticamente em vários lugares do Brasil, nos jardins, nos quintais, é um bicho muito vagabundo até. Mas até essa data, né, meados aí da década de 80, o que se descrevia sobre o canto é que era um piado assim muito curto, né? O meu ex-orientador de doutorado, o saudoso professor Jacques Veillard, inclusive havia publicado num artigo, né, científico, acho que do Museu de Biologia Melo Leitão, que possivelmente essa espécie não tinha um canto ou conhecido ou muito bem determinado na sua história de vida. Então, eu sabendo dessa informação, eu nunca me preocupei em ir atrás de canto de beija-flor. Até que um dia, sem querer, vindo ao Unicamp de madrugada para ajudar os alunos a fazer censo de aves, eu ouvi um canto diferente, ainda no escuro, e tudo bem, achei estranho. Aí, na semana seguinte, ouvi a mesma coisa. Aí, a terceira vez, eu falei, vou atrás de o que é isso aí, e descobri que era exatamente aquele beija-flor, do qual não se conhecia o canto. Enfim, para tentar resumir, quais foram os ingredientes que tornaram essa história, essa pesquisa bastante entusiasmante, né? Entusiasmadora? Primeiro, esse beija-flor, todo mundo achava que não cantava, ele só piava, né? Segundo, o canto dele e o contexto que o canto ocorria era muito semelhante ao leque que várias outras espécies de beija-flores fazem. O problema é que o leque para as 50 e poucas espécies de beija-flores... O que é o leque? O leque é uma agregação de machos que se reúnem num lugar e ficam se exibindo, né? O leque é conhecido para várias espécies de aves, não só beija-flores, e envolve comportamentos ritualísticos como esse tipo de danças, exibições de plumagens e também cantam, e também cantos, né? Alguns mamíferos também têm uma situação parecida com essa. Então, o fato é que esse beija-flor, ele diferia de todas as outras espécies cujo leque já era conhecido, porque o leque sempre ocorre nas horas de luz do dia. E esse bicho, ele tinha uma estrutura de leque. Nós conseguimos, com o tempo, com muita persistência, mapear vários machos que cantavam, e isso se dava, basicamente, né, em linhas gerais, meia hora antes do nascer do sol. Parecia história de vampiro. Né? Exatamente antes de nascer o sol, o leque parava, e nenhum bicho mais cantava. Então começava meia hora antes do nascer do sol, terminava no minuto que antecedia o nascer do sol. Então, coisas assim de mistério. E a gente foi atrás e verificou e leu muito e fez várias hipóteses. Descobrimos que de fato era um leque e havia vários, né? Nós descobrimos outros aqui espalhados no campus.
e a nossa descoberta só foi possível porque era madrugada, vocês podem imaginar a temperatura, né? Antes de nascer o sol no inverno, né? A gente vinha com roupa, com agasalho e ficava correndo no campus. Então, ao mesmo tempo que a gente se exercitava, a gente procurava mapear os indivíduos e com isso a gente descobriu vários leques que eles mudavam um pouco de lugar, mudavam de composição conforme a época do ano, mas o padrão era esse. O canto sempre ocorria naquela meia hora antes do nascer do sol, seja verão, seja inverno. Então, uma vez determinado isso, a grande dificuldade foi a nossa pesquisa, ela quebra alguns paradigmas. Então, você como um cientista, quando você se defronta com essa condição, você tem dados que parecem quebrar um paradigma, que parecem desafiar uma coisa que já foi bem estabelecida, para um grupo muito bem conhecido como uma espécie vagabunda. Então, e agora? Como colocar isso? Isso é uma das coisas que me deu muita satisfação de fazer essa pesquisa, é porque a gente passou também por esse aspecto. Nem todas as pesquisas que você faz, elas quebram paradigmas. Você, às vezes, contribui aqui e ali, vai juntando pedacinhos, pequenos blocos. Mas quando você vê uma coisa que contradiz tudo aquilo que já foi escrito, você fala, e agora? O que eu faço com isso, né? Então, nós dá um pouco de medo, né? Consultamos várias pessoas, mostramos os nossos dados para alguns colegas e finalmente resolvemos publicar, assim, certos, né? Esperando que a paulada vinha rápida, né? E na cabeça. E, para nossa surpresa, o trabalho foi aceito numa revista ornitológica, né, americana, bastante conceituada. Nós conseguimos uma boa explicação para o que nós vimos e foi bastante convincente para os editores. Tivemos que fazer pouquíssimas modificações do trabalho. Então, foi um trabalho assim, não foi relacionado com a minha linha principal de pesquisa, mas foi um trabalho que eu considero um dos mais assim gratificantes que eu já fiz, porque nós passamos pela fase de descoberta, pela fase de investigação, de esforço físico, de jogar ideias, de testar hipóteses, depois de perceber que os nossos dados não condiziam com o que se conhecia para a época, né, para beija-flores, e pelo receio, né, pela insegurança de ter que colocar isso para a comunidade científica, como ia ser a reação. Então, acho que nesse ponto, eu acho que é uma das pesquisas talvez mais importantes da minha vida. Foi um trabalho muito simples, pontual, não relacionado diretamente com a minha pesquisa atual, mas me trouxe grandes desafios e foi bastante gratificante. É até legal você comentar isso, quem às vezes tem que estar ouvindo, está no começo da carreira, né? E às vezes a gente pensa assim, uma pesquisa para ser publicada, ela tem que ser altamente complexa e tem que ir não sei aonde, lá na Amazônia, é um lugar ermo. Então você fez um lugar... Eu fiz no meio da rua aqui. No meio da rua, né, cara? Muito legal. Um troço simples, rápido e que mudou o paradigma, né? Muito legal, né? É legal esse exemplo aí. Tem mais algum? Tem uns, mas acho que... Tá bom. Tá bom. Beleza. Então, aproveitar então o gancho que você falou comentando que essa pesquisa tem vários elementos importantes de uma boa ciência, de uma pesquisa. Então, quem está começando assim também, talvez seja legal você falar assim, o que a pessoa que está começando na carreira deveria se prestar atenção na hora da sua formação. Lógico, tem a formação do conteúdo, né? Aí ele vai nas disciplinas ter essa formação do conteúdo. Mas quem está começando a graduação, ou até mesmo está começando a pós-graduação, o que além do conteúdo em si, da biologia, seria legal prestar atenção, assim? Bom, eu vou falar da minha perspectiva. Lógico. Claro, da minha bagagem, que a minha base de formação, né, é bastante zoológica, né? Desde cedo, recém-formado, eu já me encaminhei para a zoologia, com algumas nuances na ecologia. Hoje eu pertenço a um programa de pós-graduação em ecologia aqui na universidade, então eu procurei atrelar a perspectiva ecológica para bicho. E, eventualmente, eu acabei também tendo que me virar um pouco com conhecimento de plantas. Já que eu trabalho com interações animais-plantas, eu não posso ser um completo ignorante nas plantas, pelo menos em relação à parte do processo de formação e dispersão do fruto, né, da semente. Então, cada linha de pesquisa escolhida ao longo da trajetória profissional vai ter as suas exigências. Agora, do ponto de vista de um biólogo que trabalha com
diretamente com a natureza, que tem uma formação muito mais de campo do que de laboratório, a minha opinião ela é particular. Eu não posso responder por toda a biologia. Não, lógico. A biologia é uma ciência extremamente ampla, geral, né? Geral, que admite em várias penetrações, né? Então, eu vou falar da minha experiência. Então, para alguém que se destina a estudar a biologia, né, eu acho que, como você falou, o conteúdo é muito dinâmico. Ele vai depender das necessidades do mercado, das interpretações que o governo faz em relação a deveria ou não estar contido, né, aos conselhos de classe. Enfim, tem várias coisas que ajudam a determinar e a formatar qual deve ser o conteúdo que deve ser ministrado nos cursos de biologia. Agora, a pessoa vai se dedicar a isso no curso que ela escolher, mas ela precisa ter um interesse muito grande pela vida em si. Então, independente do objeto de estudo ou da área que ela escolher dentro da biologia, ela tem que aperfeiçoar e apurar os seus sentidos para perceber as coisas que são relevantes dentro da área que ela escolher. Então, se é a zoologia, se é a botânica, se é a genética, se é a evolução, ela tem que ficar atenta. Ela tem que alimentar, né, se alimentar de coisas que estão relacionadas com essa área. Ela vai ter que ler artigos, ela vai ter que ver filmes, ela vai ter que ler comentários, textos, revistas, ou seja, ela não pode ficar presa ao conteúdo básico que é ministrado nas diferentes universidades e escolas. Se ela fizer só isso, ela vai conseguir o seu diploma, mas dificilmente ela vai estar se preparando para exercer uma profissão dentro de uma das muitas áreas e facetas que a biologia apresenta. Então, acho que esse interesse ele depende de uma série de coisas. Depende da formação, influência dos pais, influência de professores, da mídia, né, dos estímulos que a pessoa tem vendo filmes, documentários, e hoje a gente tem infinitamente muito mais coisas do que eu tinha na minha época, né? Eu achava fantástico ver um filme assim meio apagado de Jacques Cousteau, né? Que legal. Hoje você tem acesso o universo está descortinado na sua frente. Você consegue enxergar com seus olhos, né, através das câmeras, claro, o que tem dentro de uma célula, né? E coisas assim, numa escala que vão até o espaço infinito, basicamente. Então, você vive num ambiente de muitos estímulos. Então, você pode usar esses estímulos de uma maneira bem equilibrada para ir aumentando a sua bagagem, né? Que vai ser útil quando você associá-la à sua formação, ao currículo, ao conteúdo mais básico. É claro que bons professores são fundamentais nisso, mas você tem que se colocar também no lugar certo. Eu acho que é importante, você não basta só sonhar com o que você quer, você tem que fazer acontecer também. Eu acho que a oportunidade, a maior parte dela, ainda depende do aluno. É claro que, infelizmente, eu tenho que dizer não para muitos alunos, porque eu não tenho vagas, há limitações físicas, logísticas, que me impedem de ter 300 alunos no meu laboratório. Não posso, ninguém pode. Então, às vezes o aluno é obrigado a mudar um pouco de sonho, ajustar em função das oportunidades. Então, é um sistema, é um mecanismo muito complexo, mas o aluno, eu acho que ele ainda é responsável pela maior parte daquilo que ele vai ser. Ele tem que fazer as escolhas certas, na hora certa, se colocar no lugar certo, procurar as coisas certas. Então, ficar dependendo só de que alguém vai me ensinar isso, eu vou aprender e as coisas vão cair de paraquedas no meu colo, não é bem assim. Acho que ele tem que nutrir uma atitude de interesse para com a vida, mas também olhar de uma maneira muito prática as condições que vão permitir que ele consiga atingir seu sonho. Legal. Tipo iniciativa, né, e determinação, né? Se ele tem tempo, de certa maneira, ele é senhor de boa parte do tempo dele. Então, o que ele vai fazer? Quais são as escolhas e prioridades que vão fazer com que ele use o seu tempo? Ele pode gastar isso jogando videogame, passeando, visitando a Europa, sei lá. Mas ele pode também, não que isso seja errado em si mesmo, mas se ele almeja alguma coisa, num mundo extremamente competitivo como o nosso, ele tem a obrigação de ter suas prioridades bem definidas para encaminhar o seu tempo, o uso do seu tempo de uma maneira correta, né, adequada. E se ele gosta da área, vai ser um prazer também, né, associado. Né? Eu acho que é natural que a gente persiga os sonhos que de certa maneira nos satisfazem, nos dão prazer,
que nos ofereçam boas oportunidades. Acho que ninguém vai ter um sonho que, no fundo, seja um pesadelo. Então, tente fazer o que você gosta, mas procure gostar de coisas que, de fato, contribuam para você chegar aonde você quer. Legal, isso você falou do aluno geral, mas agora pensando num pesquisador, né? Porque aí muitas pessoas vão fazer ou iniciação científica ou pós-graduação com você, né? Ou já passaram vários com você. E o que você detecta, assim, de características de um bom pesquisador? Você, esse rapaz aqui, essa moça, vai ser um bom pesquisador porque ele tem essas características. Até porque quem está começando, estou perguntando isso porque pode ser que alguém esteja começando e esteja se perguntando, o que eu preciso ser... O que eu preciso ter para ser um bom pesquisador? Aí, eu tenho essas coisas eu não tenho, vou correr atrás. Então, o que você poderia... O que definiria um bom pesquisador hoje? Né? Ou para uma pessoa correr atrás das suas deficiências, né? Vamos dizer, se ele não tem essas deficiências. Bom, quando você você me pergunta o que define um bom pesquisador, eu acho que a gente já tem um ponto de partida do que é um pesquisador. Então, a gente está pensando agora no que é um bom pesquisador. Então, a gente já está supondo que a pessoa já fez uma escolha de vida, que ela já se iniciou na carreira e que ela já está se envolvendo nas oportunidades que podem dar a ela a condição de chegar a ser um bom pesquisador. Nada a ver. Também vou aproveitar aqui. Então, acho que a primeira coisa que um bom pesquisador tem que ter é uma boa capacidade de observação, porque em biologia, a biologia é uma ciência da vida. Então, a vida tem que ser observada antes de ser estudada. Se eu não observo, eu não percebo coisas que são relevantes, né? Muitas vezes, eu até exploro bem esse lado com os meus alunos. Para se ter boas ideias, eu acho fundamental que um pesquisador tenha boas ideias, ele tem que ter uma capacidade de percepção muito boa também. Porque como é que você tem boas ideias? Às vezes a gente tem que fazer um trabalho de arqueologia para ter boas ideias. Tem que ter músculos, uma boa pá, picareta e cavar bastante. Isso vai cansar, às vezes a gente vai desanimar, né? Mas é uma maneira de perseguir boas ideias, as coisas que a gente acha que são relevantes. Às vezes, as ideias caem no colo, né? Eu tenho vários exemplos de que isso aconteceu comigo. Você tropeça em boas ideias. Então, nem só uma coisa, nem só outra. Eu acho que o bom pesquisador tem que ter essa capacidade de percepção desenvolvida através de esforço, às vezes físico, mas muito mais também intelectual, mas ele também tem que saber aproveitar as oportunidades e detectar quando uma oportunidade é boa. Às vezes a pessoa se depara com uma oportunidade, mas ela não está preparada para avaliar a importância daquela oportunidade. E aí uma imagem que eu aprecio bastante vem da mitologia grega. A figura mitológica que ilustra o tempo, a oportunidade, que é chamado no grego de kairos, é um personagem, é uma figura, né, humana, e ela é calva, ela é careca, só na metade da frente da cabeça. Ela tem cabelo só na metade da frente da cabeça. A nuca, a parte de trás da cabeça, é careca. Então a ideia que os gregos tinham é que para você pegar a oportunidade tem que ser de frente. Então, lá vem aquele cara cabeludo que tem uma mecha na frente, você vai pegá-lo de frente. Se ele passar por você e você levar a mão atrás da cabeça dele, está careca, você não vai pegar nada. Então eu acho isso fantástico. Você tem que saber quando a oportunidade é boa. Se você descobrir que ela é boa depois que ela passar, você vai levar a mão e não vai pegar nada. Então, como você se desenvolve essa percepção? Experiência. Acho que quando eu comecei a fazer biologia, eu tenho certeza que eu tropecei em muitas coisas interessantes, mas nem fui impressionado por elas, porque eu não conseguia avaliar a sua importância e a sua relevância. Então, você tem que ler bastante, você tem que discutir, conversar, procurar se informar para ter uma noção de que coisas são, na sua área, relevantes, de que coisas podem ser potencialmente interessantes para a investigação. Então, quando coisas assim aparecem, você imediatamente detecta nisso uma oportunidade. E aí você pode explorar. Às vezes, isso vem com você cavando bastante, e que nem um arqueólogo descobre lá uma ruína, valeu a pena, né, escavar, fiquei meses aqui, mas
apareceu o que eu queria, tal, agora eu vou fazer um trabalho, isso vai ser bom para a humanidade, saber. E às vezes você está caminhando e puf, a coisa cai no seu colo, entra pela janela da sua sala, alguma coisa assim, e você tem que saber, é isso, e pegar pela frente, né? Aproveitar o kairos, né? Esse conceito grego do kairos, aproveitar o tempo, a oportunidade. Você mesmo deu esse exemplo quando você disse do exemplo do Beija-Flor, né? Você estava andando pelo campus e né, você só soube da terceira vez, estava aquele negócio na tua cabeça. Eu percebi que era uma coisa diferente. Primeiro, por que eu percebi que era uma coisa diferente? Porque eu conhecia todas as vozes de aves que cantam na nossa região. E eu sabia, um canto no escuro, ou vai ser de uma coruja, vai ser de um bacurau. Eu conhecia o canto e o piar das aves noturnas. Então eu tinha uma base de conhecimento já montada na minha cabeça que imediatamente me fez identificar aquilo como uma coisa diferente. E indo atrás, sendo curioso, eu vi que aquilo de fato não só era diferente, mas como poderia ser muito relevante. Então você começa a juntar, né, essas peças, né, e às vezes tem que ser feito muito rapidamente. Então, às vezes meus alunos ficam frustrados, porque eu dou uma disciplina de História Natural dos Vertebrados e eles têm que ter ideias sobre algum estudo para fazer. E praticamente uma boa parte do curso é dando exemplos para eles de como ter ideias, como aproveitar, como identificar em alguma coisa que você viu, observou, uma oportunidade. E eles se frustram porque eles acham que isso aí, então eu vou fazer disciplina, eu vou sair daqui. Não é bem assim, né? Eu estou dando uma aula assim hoje, tendo como bagagem uma experiência. Então eu soube desenvolver essa percepção. Então isso é difícil, isso leva tempo, mas você tem que saber que é assim. Porque se você sabe o caminho, você não vai desprezar as pequenas observações. E também vai procurar construir a sua base de conhecimento a mais ampla possível para te ajudar a definir o que é e o que não é importante numa pesquisa, né? Então, acho que um bom pesquisador se faz assim, com observação, com esforço, tendo boas ideias. Aí vem a segunda parte, né? Até que basicamente era descobrindo o quê? Agora, como, né? Você tem que aprender, o bom pesquisador tem que aprender a canalizar as boas ideias dentro do método científico. Se ele faz ciência, não adianta ter boas ideias que não podem ser investigadas pelo método científico. Então, às vezes, uma boa ideia precisa passar de ajustes para transformar aquilo em ciência, em produção de conhecimento. Então, o bom pesquisador também precisa saber, né, quais são as ferramentas básicas do se fazer ciência, como analisar, como verificar objetivamente os resultados. Enfim, isso tudo é ensinado, acho que em qualquer currículo de biologia, mas às vezes é na prática que você vai perceber que aquilo funciona, tem que funcionar daquela maneira. Senão você pode jogar no lixo, né, uma boa ideia. E principalmente descobrir qual é a metodologia mais adequada para analisar aquelas observações, aqueles métodos que você tem. E esse é um ponto que acho que mudou muito de uns anos para cá, né? Eu acho que a gente vive uma metodocracia na biologia. Hoje, infelizmente, o método está tendo mais importância, eu acho, né, na minha opinião, do que o próprio objeto a ser investigado às vezes. Eu vejo, às vezes, meus alunos, né, querendo descobrir qual o melhor método para se analisar os dados. Os dados são tão bonitos, né? Mas por que eles fazem isso? Porque existe hoje uma seleção, né, um crivo que premia, que beneficia só aquelas técnicas e métodos que são considerados modernos, de vanguarda, e muitos desses métodos, às vezes, dependem de ferramentas, dependem de análises estatísticas que tornam realmente a sua investigação de excelente qualidade. Mas eu acho que isso pode ser um desequilíbrio para pessoas que estão no processo da sua formação, porque vão achar que o método em si é mais importante. O método é parte da ciência. Infelizmente, está havendo uma pressão muito grande por parte dos periódicos, né, dos revisores, que tentam premiar apenas aqueles trabalhos que, independente da sua relevância, apresentam dados que são analisados, trabalhados por métodos assim ultramodernos e tal. Então, quer dizer que trabalhos de 30, 20 anos atrás não eram boa ciência. Então, você escolher um método não torna o trabalho cientificamente melhor ou pior, entende? Se nós vamos ter que jogar fora tudo que nós já fizemos, porque os métodos eram outros naquele tempo. Não tinha R há 20, 30 anos atrás. Então,
então não vou aceitar seu trabalho porque não foi analisado dessa maneira tal. Ou porque eu inventei esse método e se você não usar, eu não aprovo o seu trabalho. Eu acho que a gente está vivendo assim, essa metodocracia está desestimulando muita gente em início de carreira. Os alunos estão sendo, eu recomendo, né, que os alunos procurem publicar seus resultados, mas dada as circunstâncias modernas e pressão e diminuição dos recursos, isso é geral, né? Isso está pegando vários aspectos da sociedade e também a ciência. Então, é claro que as coisas estão mais difíceis hoje, mas a gente não pode se anular com essa ideia de que eu não faço boa ciência porque eu não estou usando o método A, B ou C. Então, acho que essa ideia precisa ser um pouco questionada. Eu não sei como nós vamos chegar a isso. A ideia não é publicar qualquer coisa feita de qualquer jeito. Longe disso, não é isso que eu estou dizendo. Mas também viver dependendo unicamente de uma metodocracia e ser dirigido e governado tiranicamente por isso, acho que também não é o caso. E desse método que você está falando, você está mais preocupado, você está enfocando mais no sentido da análise, né? Método de análise, né? Método de análise. Não do desenho experimental em si. Não, sim. Né? Se você coletou dados ruins, não adianta. Você pode arranjar qualquer, mas às vezes seus dados são bons. Né? Um bom desenho. Um bom desenho em tudo. Só que não quer dizer que exista um único método que possa analisar. Se o método é imposto pelo revisor, então aí não tem jeito. Você se sente derrotado fazendo isso. Né? Não, é legal você ter falado isso, que eu conheço gente que fala assim, nossa, eu queria trabalhar com essa análise. Eu falei, como assim? Pô, eu gostei dessa análise, eu queria trabalhar mais. Ele vai arranjar uma coisa para usar a análise. Olha que gozado, né, cara? É uma inversão muito grande. Então, eu acho que isso casa com o que você está falando, né? Hoje em dia está se dando muito destaque, está se dando tanto destaque à análise que as pessoas estão sendo atraídas pela análise e esquecendo que, na verdade, aquilo é só um instrumento para ajudar você a responder uma hipótese, né? Então, é legal você ter falado isso. E isso dá a impressão de que não tem mais nada para ser descoberto na biologia, né? Pelo menos na área de história natural, de ecologia, de botânica, zoologia, porque, veja bem, a tendência, quantos trabalhos têm surgido, principalmente nessa última década, né, que usam metadados ou os big data, entende? Então ninguém mais vai para o campo. Hoje o que importa vamos pegar tudo que já foi feito e vamos reanalisar usando técnicas muito mais modernas, sofisticadas. E aí, se for esse o caminho que o aluno tem, né, à sua frente quando ele começa a biologia, é triste. Sim. É triste e não vai ter novidade. Não vai ter novidade, claro. A novidade vai ser uma reanálise de coisas que já sabe, né? Legal. Bom, aí você falou isso do aluno, a gente comentou agora do pesquisador, ele está se formando como pesquisador, aí ele se formou, teve a pós-graduação, passou no concurso e virou um professor. Né? Então, o professor vai ter, além de ser pesquisador, continuar com pesquisa, né? Que a gente já pelo menos na academia, assim. Ele passou na universidade, né? Vamos dizer assim. Ele vai ter que continuar a pesquisa, a gente já comentou, um bom pesquisador, ele vai continuar com tentando ser esse bom pesquisador, seguindo essas coisas que você falou. Tá, mas agora ele ainda precisa dar aula e precisa orientar, né? Então, agora com a sua experiência de anos aí de professor e de orientador, o que ele tem que prestar atenção para se tornar um bom professor e também depois o que ele tem que prestar atenção para se tornar um bom orientador, que são coisas diferentes, né? Você ser um bom pesquisador não te qualifica para ser um bom orientador, né? Ou nem um bom professor. Concordo plenamente. Eu vejo isso na minha experiência como aluno e também como docente. Não necessariamente um bom pesquisador é um bom professor e vice-versa. Quem almeja a carreira acadêmica tem que se distinguir nessas duas áreas. Não tem jeito. Senão ele vai sempre ser taxado de um bom professor, mas é um pesquisador mais ou menos, ou vice-versa. Então, já que são coisas diferentes, primeiro falar do professor, né? O bom professor, o bom professor hoje, de novo, vamos colocar um referencial, porque o que era um bom professor há 30, 40 anos atrás, não é o que eu considero um bom professor hoje. E considerando que eu dou aula nessa universidade já há uns 30 anos, eu sei que o conceito mudou. Eu tive bons professores que vão continuar nessa minha avaliação a vida inteira. Né? Não é porque eles são antigos, alguns até já morreram, que não são exemplos de bons professores.
Então, acho que há uma maneira de dar aula, de exercer o ministério acadêmico, que ultrapassa o próprio tempo. A pessoa aposenta, morre, mas ela vai continuar sendo lembrada como um bom professor. Então, há algumas coisas, alguns conceitos que transcendem o tempo. Mas há outras coisas que a gente depende do tempo, da tecnologia que a gente tem à disposição, né? Então, uma boa aula que era dada na década de 70, hoje não seria considerada uma boa aula, né? Nós temos recursos que tornam a didática muito mais dinâmica, muito mais, com uma capacidade de penetração muito maior. Então, acho que um bom professor tem que saber se adaptar aos recursos, né, que estão disponíveis para quando ele vai ministrar, dar um conteúdo didático qualquer. Ele tem que se manter atualizado, tem que usar bem, conhecer e usar bem os recursos. Um conflito que eu vejo muito grande hoje é uma crise de relevância. Será que eu sou relevante dando aula? Qualquer aluno pode chegar e achar tudo que eu falo até mais e melhor na internet. Não é verdade? Sim. Então, para que existem professores, né? Esse é um conflito que eu já estou ficando velho já, né? Aposto que os meus colegas mais não pensam nisso, mas eu fico pensando, para que professor se o aluno pode achar tudo que ele quer na internet, usando das melhores universidades do mundo, né? Vendo as palestras do TED, qualquer coisa. Sabe, a gente vive num mar, num oceano de recursos, né? Então, para que dar aula, né? Então, acho que essa crise, né, esse questionamento, tem que servir para nortear o professor. Ele tem que pensar bem, considerando que o aluno tem um oceano de recursos à sua disposição. Então, o que eu vou fazer? Por outro lado, ninguém consegue abraçar um oceano inteiro. Então, isso está a meu favor. Entende? Eu estou de um ponto de vista de desvantagem, porque eu sei que existe um oceano de recursos, mas eu também sei que o aluno na prática não vai conseguir acessar todo ele ao mesmo tempo. Então, como que eu faço para levar o que é mais relevante, quais são as gotas mais preciosas desse oceano que eu tenho que passar para o aluno e deixar que ele perceba para que ele próprio depois possa saber nadar nesse oceano. Então, acho que o maior desafio de um bom professor hoje é isso. Ser um curador, né? Ser um curador, né? Ou um mentor, né? Mas colocar o aluno em contato com essa realidade, mostrar para ele o caminho. Agora, infelizmente, são duas coisas que eu vejo que correm na contramão. A multiplicidade de recursos, esse oceano de recursos é cada vez maior. E cada vez menos nossos alunos querem nadar nele. Isso é o que mais me impressiona. Parece que quanto mais recursos, menor a disposição de usá-los, de conhecê-los. Entende? Então, eu sinto uma certa preguiça intelectual em muitos alunos. Felizmente, não há em todos, há muitas exceções boas e gratificantes, mas deveria ser o contrário, né? Quanto mais recursos, mais sede eu vou ter para ir atrás e pesquisar, mais facilidade eu tenho, eu posso fazer isso na minha casa, eu não preciso de biblioteca, aquelas bases de dados imensas em livros, acabou aquilo, entende? Tudo está na ponta do meu dedo, eu tenho acesso a isso. E eu não vejo assim tanta percepção do valor desses recursos hoje, por muitos dos nossos estudantes, infelizmente, né? Eu digo isso com a minha experiência na Unicamp, mas eu sei que também isso ocorre em outras universidades, aí pelo Brasil e talvez no mundo afora. Então, precisa haver um certo despertamento, e o professor é importante nisso. Eu acho que uma coisa que tem me cativado ultimamente, que tem me orientado, o meu relacionamento com o estudante tem que ser uma parceria. Eu não posso chegar lá e falar, eu vim dar aula. Se vocês querem aprender ou não, não me interessa. Vou fazer a minha obrigação, eu dou aula e pronto. Mas quando você trata com um parceiro, você sabe que vocês têm que chegar juntos num objetivo só. Quando você vai começar um curso, não basta apenas falar, os objetivos são esses, entregar uma folha de papel para eles e mandar um e-mail. Não, acho que você tem que cativar os alunos para que eles sintam que vocês vão caminhar juntos por um semestre, né? E que existem alguns objetivos comuns que, se não alcançados, vão frustrar as duas partes, tanto eles como eu. Então, se a gente estabelece um curso no seu início como, olha, isso aqui é um empreendimento, é uma parceria, a minha parte vai ser essa e eu gostaria que a parte de vocês fossem essa. Vocês concordam? O que vocês acham? Como é que a gente pode fazer para caminhar juntos e atingir esse objetivo? Então, é uma das coisas que tem mudado a minha maneira de encarar
pelo menos naqueles cursos em que eu sou responsável, né? Há cursos em que você é convidado a dar uma aula avulsa, não tem o que fazer, né? Mas os cursos em que eu tenho o poder de influenciar um pouco mais, eu procuro traçar esse perfil. Isso é uma parceria, né? E o orientador, para mim, não é muito diferente disso. É diferente, por exemplo, no contato físico, na permanência de contato com o aluno, que é muito maior do que quando você simplesmente pega o aluno 4 aulas, 2 horas por semana, uma coisa assim. Mas, além daquelas características de ser um bom pesquisador, que acho que o orientador tem que ter, boas ideias, capacidade de observação, canalização em coisas que são potencialmente publicáveis, né? Responsabilidade no planejamento, mostrar o desenho correto, tudo. Há um aspecto que uma aluna, uma vez me chamou a atenção, uma aluna do doutorado. Ela falou assim para mim, isso no dia da tese, na defesa da tese, eu fiquei até sem graça. Ela falou assim, o que eu gostei assim, do nosso relacionamento, da sua orientação, é que você nunca me tratou como uma aluna, mas como uma colega de trabalho. Eu fiquei pensando, nossa, eu fiz isso, né? Isso, se eu fiz, foi inconsciente. Né? Mas sempre que a gente conversava junto sobre a tese, de fato, eu acho que eu a tratei como uma colega, igual, olha, a sua tese tem que sair, né? E ela tem que ser publicada. Então, nós somos coautores. Olha só a parceria nisso, entende? Então, por que eu iria tratá-la... A hierarquia, né? A hierarquia desaparece nessa hora. É claro que eu tenho mais experiência com ela que ela, mas ela tem mais habilidades que eu também não tenho. Então, eu preciso dela e ela precisa de mim. Então, esse senso de parceria, se também colocado para a orientação, eu acho que ele é muito produtivo. Acho que um bom orientador tem que se esmerar nisso. Tentar conquistar o seu orientado e estabelecer com ele um relacionamento em que eles vão atingir um objetivo comum, que os dois vão sair ganhando com isso, né? É claro que cada aluno é um aluno e nem sempre isso dá para ser feito. Eu também tive muitas decepções, né, com alunos, mas felizmente a maior parte dos meus alunos encarou bem essa perspectiva de ser seu parceiro e caminhar juntos para um objetivo comum, discutindo, né, e se posicionando frente aos desafios, frente às dificuldades, frente às decepções, né? Às vezes você começa uma coisa sem qualquer erro de planejamento, mas a gente estuda a natureza. E essa é uma coisa que tem que fazer parte dos nossos cuidados. E a natureza às vezes se comporta de maneira diferente daquela que a gente espera. E isso pode às vezes inviabilizar um projeto, inviabilizar um desenho experimental, inviabilizar um mestrado, um doutorado. Então, é uma tensão que a gente vive na nossa área, que nos obriga a ser bastante cautelosos na hora de planejar, de fazer o desenho, mas que é inevitável. Alguns acidentes de percurso podem acontecer que estão fora da nossa vontade, do nosso controle. Então, é bom às vezes ter um plano B, um plano C, ou então ser abertos, né, para discutir e tentar chegar nisso. Então, se você é parceiro do seu orientado, isso caminha mais fácil. Se não for, isso pode até sair, mas meio arranhando um pouco. Entendi. Acho que por último, acho que uma coisa interessante, você comentou, né, você está há 30 anos aí dando aula e atuando aí como o docente da Unicamp. Aí eu acho que para fechar seria legal você falar assim, o que você notou das mudanças desde que você começou até agora, gerais, de ciência, dos alunos, você chegou a comentar, das coisas que melhoraram e das coisas que pioraram, vamos dizer assim, né? As duas coisas, não sei se... Bom, uma das coisas que pioraram, eu acho, né, é a minha percepção de que os alunos não sabem valorizar a quantidade enorme e a qualidade dos recursos que eles têm. Às vezes eu vejo aluno que parece que está na universidade por obrigação. Eu acho isso assim um pecado, um crime, porque não é possível, né? Ainda mais uma universidade pública, ele está tomando o lugar de alguém que talvez estivesse muito mais sedento do que ele, para estar aqui e aprender, se formar e dar a sua contribuição de volta para a sociedade. Então, eu acho que as nossas responsabilidades, elas aumentam com a disponibilidade daquilo que a gente tem à nossa mão para fazer. Então, se a gente tem recursos infinitos, a gente tem que saber usar com eficiência, não todos, evidentemente, mas aquela parcela que de fato nos interessa, que nos capacita e que dá sentido à nossa função social. Então, acho que isso piorou um pouco. Mas, felizmente, sempre há alunos que estão afim, para usar um linguajar assim mais... Engana, né? Engana. Uma estratégia que eu tenho quando alguém me procura e que eu não conheço,
Então, às vezes pode até ser um aluno da graduação, mas que durante as aulas não se relacionou comigo, né? Ficou um a mais, né? Um RA a mais lá. Aí, um belo dia, professor, eu gostei da sua área e queria fazer um estágio e tal, não sei o quê. Eu, propositadamente, eu dou uma de difícil. Né? Eu falo, tá bom, não sei se eu tenho coisa agora e tal, né? Então, geralmente eu quero ver se de fato ele tem interesse naquilo. Não é sacanagem, mas eu acho que é uma estratégia válida, né? Vai ser bom até para ele. Eu não posso enganá-lo. Legal, né? Vem, eu recebo de braços abertos, né? Aí eu tiro as melhores ideias que eu tenho, vamos desenvolver isso aqui. Aí o cara, não é bem isso, tchau. Né? Isso já me aconteceu. Então, eu acho que a minha gaveta de boas ideias eu não abro para qualquer um. Eu espero encontrar uma certa reciprocidade também da parte do aluno. Então, eu dou coisas, às vezes, um pouco básicas demais para ele fazer. Olha, se você está interessado nessa linha de pesquisa, tem 2 trabalhos clássicos que você tem que ler. Leia e depois a gente vai discutir. E muitos nunca voltam. Então, é uma maneira prática que eu vejo assim, de começar a testar o interesse dele. Se ele lê e vem conversar e tirar dúvidas, eu passo. Próximo passo. Seguinte, e assim vai. Então, acho que outros não precisam fazer isso porque já existe um relacionamento prévio, né, anterior, de que ele foi um bom aluno, ele vinha discutir, depois da aula a gente vai conversando e tal. Então, mesmo sem estar na estrutura de um estágio oficial da universidade, mas informalmente a gente conversou bastante. Então, eu conheço o cara, né? O potencial, o interesse. Mas quando é alguém assim meio desconhecido, eu sou obrigado a usar uma estratégia de aproximação assim gradual. Né? E o que melhorou? Também já falei. Eu acho que outro dia eu estava fazendo uma faxina e achei as transparências para retroprojetor. Nossa, gente, como aquilo era limitado. E eu ficava, às vezes, né, tentando caprichar, né, tem que fazer uma boa transparência, como se só existisse aquilo no mundo. Né? Então, nesse ponto, você pode montar uma aula hoje tão boa, tão rica, né, sem apelar para o show colorido e barato. Né? Acho que o aluno não quer ver show. Né? Os recursos permitem você dar um show, mas eu acho que a ideia não é essa. Então, acho que é sua obrigação procurar conhecer um pouco mais os recursos e saber usar aqueles que são bons. Por outro lado, seria muito ruim se eu estivesse até hoje usando, né, a transparência, aqueles slides, né, heptachrome, aquelas moldurinhas. Né? Eu tenho um monte de slides que eu preciso escanear ainda, porque as fotos eram boas, só que não existe mais o projetor de slide. Né? Existem alguns colegas até têm, mas como quase uma peça de museu. Né? Então, acho que é obrigação do professor usar o que tem. Isso veio para melhor. A difusão do conhecimento, a democratização do conhecimento, hoje você acessa todas as bibliotecas do mundo, né, da sua casa, na ponta do seu dedo. Então, isso era inimaginável, né, quando eu comecei a minha carreira de professor lá no início da década de 80. Então, e acho que a minha geração é privilegiada porque ela viu as coisas mudarem. Quem ficou para trás e não entrou na nossa geração pode até ter visto um gostinho da coisa, mas não conseguiu executar. Ou aqueles que estão começando agora não sabem o que era antes e não sabem, às vezes, dar o valor devido para isso, porque não pegou aquela época. Mas a gente não, a gente pegou exatamente essa transição, das décadas de 70 e 80 para 90, 2000 e assim por diante. Então, a gente tem que valorizar isso aí. Talvez seja isso que você estava falando, quando você diz que os alunos de hoje em dia têm muita opção e acabam não aproveitando. Eles não sabem. Não sabem os escassez. Então, para eles, sempre foi assim. Então, de nasceram na internet. Não há problema nenhum, não há virtude nenhuma em eu poder acessar todas as bibliotecas do mundo na minha casa. E quando quiser, eu acesso para que você acesse agora, né? Então, para que você acesse agora? Então, acho que esse senso de valor é a minha geração que tem condições de desenvolver isso, porque a gente passou por essa transição, né? A gente passou do 386, né, e foi indo, né, os recursos didáticos também. Então, acho que um bom professor tem que aproveitar essas coisas boas que nós temos hoje. Acho que isso veio para ficar, ainda vai melhorar talvez bastante, não sei se eu vou ter tempo de acompanhar as mudanças, mas eu estou muito contente. Legal. E sinto um pouco de tristeza de ver que alguns professores podem não estar atentos a isso e estão ainda se agarrando, né? Aquelas coisinhas que usavam há décadas. Acho que
O conteúdo pode ser bom, mas a maneira de colocar isso mudou. E hoje eu acho impossível alguém preparar uma aula na minha área sem mostrar gráficos e figuras e mapas. Enfim, a gente tem o mundo nas mãos. A gente pode trazer isso para a aula. Então é nesse ponto que eu acho que a nossa função se justifica, porque você conhece esse oceano de recursos e se sabe aquilo que é importante para o aluno, para cativar o aluno, para ensinar ele a nadar. Mas no fundo, nós não temos muitas vocações de autodidata. Mas no fundo, um autodidata pode substituir até os melhores professores, é tudo dele. Mas infelizmente isso não é algo que faz parte muito da nossa cultura. Então, eu acho que a gente tem ainda aquela função de, olha, isso aqui é importante, tá? Deem tempo para isso, leiam isso. E por que é importante, né? Porque eu acho que é uma coisa que talvez a gente tenha o papel do professor, né, hoje em dia, é tentar ensinar eles, né, como filtrar esse mar de informação. Acho que você consegue... E as fontes certas, porque você não pode ficar dependendo de postagem, de blog para trabalhar com ciência. Tem muitos blogs sobre ciência que eu acho muito interessantes e muito bons. Mas na hora de aprender, você tem que ir à fonte certa. A internet tem esse defeito, né? O lixo vem misturado com a picanha. Então, você tem que saber... Você tem que ter mecanismos para filtrar. Tem que saber detectar aquilo que é bom, aquilo que é duvidoso e aquilo que nitidamente é um lixo. Não serve. Legal. Eu acho, outra coisa eu acho importante também do professor, aproveitando o brainstorm aqui, né? Você saber ser sozinho, né? Vamos dizer assim, você ser, como diz isso, você se virar sozinho. Porque uma coisa é o aluno estar ali com o professor e o professor está te falando, leia isso, leia aquilo, estude aquilo, pega esse programa, né? Mas uma hora você não vai ter um tutor, né? Eu vou dar só um exemplo de uma aluna que eu tive, que tem, na verdade, não vou falar o nome dela, mas ela, quando ela foi prestar o mestrado para ecologia, ela tinha que estudar também inglês, porque a gente tem uma prova de inglês, né, de proficiência em inglês aqui. Sabe o que ela fez? Ela pegou vídeos de aulas de ecologia em inglês. Legal. Então ela juntou as duas coisas. Ela falou, vou aprender inglês, aprendendo também ecologia. Iniciativa. Uma das melhores universidades do mundo, né? Legal. Sabe, eu falei isso para ela? Não, mas ela sacou que isso poderia ser importante. Então, eu acho que a gente precisa de alunos assim. Sim. Com iniciativa e com criatividade. O que eu tenho? Eu preciso disso e eu tenho disponível isso. Então, eu vou usar isso aqui. Então, é uma coisa simples. Você tem fome, a comida está ali, você tem que saber o que comer, como comer, na hora certa e tudo. Então, eu acho que a gente tem que preparar ou despertar nos alunos essa iniciativa. Sim. Eu acho que muitos alunos até vêm para a universidade com iniciativa própria, mas muitos não vêm. Esses têm que ser despertados. E alguns simplesmente não querem ser despertados. Aí não tem o que fazer. Tem que fazer. Infelizmente. Então, para terminar mesmo, você poderia falar um pouquinho da sua carreira, da sua trajetória desde que começou? Acho que talvez o importante seja também por que você fez biologia, né? E como foi a trajetória. Acho que ninguém quer fazer uma coisa sem gostar. Então, a primeira coisa de tudo eu gostava de biologia. E por que eu gostava? Porque eu gostava de natureza, gostava de estar em contato com a natureza, tinha lá tios que me levavam para pescar, coisas assim. E aí depois eu descobri que, além do aspecto de lazer, a natureza poderia ser investigada também. Eu tive bons professores, tanto no fundamental, no colégio. Eu fiz cursinho também, então eu devo muito a minha disposição em fazer biologia pelos bons professores que eu tive, que me incentivaram e que, por exemplo, souberam conversar comigo quando eu fui tratar com eles desses assuntos, né? Tive bons professores também depois que entrei na universidade, então acho que essa ideia se consolidou. Eu também gostava de ver aquilo que era possível ver, né, na televisão naquela época, né? Eu já até mencionei Jacques Cousteau, Cosmos, né? Tinham alguns programas que tratavam disso, né? Não tinha TV a cabo, mas às vezes na TV aberta passava alguma coisa disso. Eu ficava assim, né, muito satisfeito de ver aquilo, às vezes eu ficava imaginando, então tá, vamos fazer biologia, né? Mas depois que eu entrei, né, passou aí um semestre e tudo, ou no final do primeiro semestre de curso, eu comecei a me deparar com esse dilema de nem sempre você vai fazer o que
o que gosta, o que quer, porque às vezes as oportunidades não colaboram, né? E mais ou menos no final do primeiro semestre, eu queria trabalhar com mamíferos. Eu me via fazendo biologia e trabalhando com mamíferos. E eu recebi um sonoro não de um professor da área de mamíferos, porque ele não que tivesse algo contra mim. Ele não tinha vaga, era uma questão logística, numérica. Ele não tinha vaga para me orientar ou para dar estágio para mim, né? E coincidentemente estava chegando na universidade naquela mesma época um pesquisador americano, né? O saudoso Edwin Willis, e chegando assim sem ninguém, né? E aí o chefe da departamento falou: por que você não vai fazer estágio lá, né? Com o Willis e tal. Eu sei que no segundo ano eu já estava indo a campo para estudar aves, né? Ele foi um dos maiores ornitólogos que já passaram por aqui, né? E para mim foi um privilégio extremamente grande, né, poder trabalhar com ele. Ele era uma pessoa assim difícil de lidar, mas eu descobri a brecha que ele tinha. Então eu conseguia me aproveitar do conhecimento que ele tinha, passando pela blindagem pessoal que ele tinha. Quem eu conhecia sabia disso, né? Ele, como pessoa, era muito difícil, mas um excelente profissional. Então, acho que a minha habilidade foi descobrir onde estava a brecha. Eu consegui entrar lá e extrair as coisas que ele tinha, aprendi muito com ele. Devo a ele muito da minha formação, além de outros professores que, alguns deles até colegas, né, eu tenho hoje. Então, foi isso. Eu recebi um não para aquilo que eu mais queria, mas não disse não para quando uma outra oportunidade se ofereceu. E eu fui experimentar. Então, acho que... E gostou? Gostei, claro. E hoje a minha carreira toda foi feita em cima de ornitologia, como base, né? Então, acho que o aluno tem que estar aberto para isso também. Não adianta ficar lá alisando, né, a sua vontade. Pelúcia, isso, né? O seu bichinho ali de pelúcia. Eu quero trabalhar com mamíferos, com panda, com baleias. Calma. Geralmente são bichos... Às vezes aparece, aquelas coisas carismáticas. Né? Às vezes vai aparecer, isso vai cair no seu colo, outras vezes não. Você tem que estar aberto para explorar as oportunidades e dar um voto de confiança. Isso pode ser bom. Teste-se a si mesmo. Veja como é que você se sai nisso. E às vezes você não sabe nem quem gosta de fígado, né? Nunca provou fígado, vai ver que é a comida que você mais gosta. Exatamente, é como comida, né? Se você nunca prova, você não sabe se aquilo, que gosto aquilo tem. E às vezes, eu até já fiz coisas que não me apeteciam muito. Por exemplo, o meu doutorado, eu queria fazer o doutorado na sequência do meu mestrado, que era com interação animal-planta. Mas o meu orientador na época me veio com uma ideia tão boa que eu falei, eu vou dar uma pausa no meu gosto, né, por interação animal-planta, vou fazer isso aqui porque a ideia é irrecusável, aprendo um pouco nessa área, desenvolvo outras habilidades, depois eu continuo, ou de repente não, mas eu vou mudar de ideia. Então, acho que até engolir alguns sapos às vezes é bom, porque você descobre outros aspectos, outras abordagens da biologia, outras experiências. Você se qualifica, você enriquece a sua experiência, você aumenta seu potencial de orientação, aumenta sua diversificação de interesses e acho que é bom. Especialização demais, num grau muito estreito, acho que não é saudável hoje. É aquele equilíbrio que é difícil de buscar, né? Mas temos que ficar buscando. E a própria biologia é assim, né? Por mais específica que seja uma abordagem, ela vai depender de outras. Então, tudo o profissional também tem que estar ligado nessa interdependência. Mas é isso, Flávio. Legal. Wesley, muito obrigado aí de novo pelo seu tempo. Eu agradeço aí também. Para mim foi bom, porque é bom você se refletir um pouco nisso e ver até onde você chegou e por que você chegou e como estar daqui pode ajudar outros também. Acho que você não deve ser egoísta nisso. Acho que se há algumas coisas que podem ajudar outros, por que não divulgar? Né? Legal. Beleza, então, Wesley, brigadão de novo e até mais no próximo episódio, galera. Tchau, tchau.